Pablo Marçal mais uma vez surpreendeu a todos, especialmente os jornalistas que já haviam feito críticas, alegando que ele havia fugido internacionalmente dessa data simbólica. Ele apareceu na Avenida Paulista no ato político de 7 de setembro, pegando muitos de surpresa. A situação se tornou ainda mais impactante quando, mesmo sendo impedido pelos seguranças de subir no caminhão de som e de acessar o palco principal, Marçal foi aclamado pela multidão presente. Chegando no final do evento, ele não deixou que as restrições o atrapalhassem e, como já é seu estilo, se jogou no meio do povo, sendo ovacionado por todos ao seu redor. O que tornou tudo ainda mais interessante foi que a mídia já o estava atacando, afirmando que ele não apareceria no ato. Mas também de Ricardo Nunes colado ao lado de Jair Bolsonaro lá no trio, né? Uma imagem que Pablo Marçal não teve, não conseguiu garantir. Mas, no final das contas, foram eles que caíram como peixinhos na rede de Marçal. Ao invés de estar ausente, ele fez sua presença ser sentida de forma avassaladora. E os jornalistas que o criticaram acabaram sendo pescados pela própria narrativa. Muito embora Ricardo Nunes estivesse numa posição mais institucional, acompanhou tudo de camarote, foi embora antes do final do evento com Tarcísio de Freitas, inclusive para cumprir outras agendas que até tem o presidente Jair Bolsonaro, foi Pablo Marçal quem venceu a batalha midiática. Apesar das tentativas de diversos adversários, incluindo figuras como Silas Malafaia, de atrapalhar sua trajetória, Estava aqui! Por quê? Hã? Pablo Marçal mostrou que o que realmente importa para ele é a voz do povo. E é justamente essa voz que o está impulsionando cada vez mais longe. Mesmo com críticas de todos os lados, inclusive de quem se esperava que o apoiasse, ele continua a crescer e incomodar, especialmente a mídia de esquerda, que já o enxerga como uma verdadeira ameaça. Está conquistando as pessoas, inclusive eleitores do Guilherme Boulos, inclusive eleitores da Távora Amaral, eleitores da Atena, eleitores do Ricardo Nunes. A cada semana ele cresce em várias faixas eleitorais. Ele não é um candidato que tem um nicho de eleitores. E em meio a todo o alvoroço, uma coisa é clara. Até os jornalistas de esquerda concordam que o grande vencedor dessa história foi, sem dúvida, Pablo Marçal. Muito embora Ricardo Nunes estivesse numa posição mais institucional, acompanhou tudo de camarote, foi embora antes do final do evento com Tarcísio de Freitas, inclusive para cumprir outras agendas que até tem o presidente Jair Bolsonaro, foi Pablo Marçal quem venceu a batalha midiática. O comandante do show foi o Pablo Marçal. E eu acho muito difícil que, enquanto houver debate, enquanto ele participar dos debates, possa mudar esse quadro. Curiosamente, ele se tornou o verdadeiro terror da mídia de esquerda. Outsider que destruiu o jornalista. Que já não consegue mais ignorar seu avanço. Você pode criticar ele em vários ângulos, mas ele é um comunicador que sabe trabalhar com a tal da economia da atenção. Então, o que você acha dessa situação? Será que Pablo Marçal já está prestes a vencer no primeiro turno? Vamos ver alguns momentos desse episódio histórico na política, mas antes, não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os desdobramentos dessa história. Impedido de entrar no trio, né? A assessoria do Pablo Marçal disse que ele foi impedido de subir no trio e aí acabou abraçando lá as pessoas, tirando fotos. Aí tem até uma nota que acabou de chegar dele enquanto você falava, Muriel, que diz assim: voltei pro Brasil, fui direto pro ato político, pro ato patriótico na Avenida Paulista. Fui convidado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Fui surpreendido com o impedimento de acesso ao caminhão. Essa foi só mais uma manobra frustrada dos desesperados que tentaram me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo. E aí o Pablo Marçal assina a nota aqui, né? Então é importante dizer que, muito embora Ricardo Nunes estivesse numa posição mais institucional, acompanhou tudo de camarote, foi embora antes do final do evento com Tarcísio de Freitas, inclusive para cumprir outras agendas que até tem o presidente Jair Bolsonaro, foi Pablo Marçal quem venceu a batalha midiática. O comandante do show foi o Pablo Marçal. E eu acho muito difícil que, enquanto houver debate, enquanto ele participar dos debates, possa mudar esse quadro, porque ele domina a linguagem que as pessoas querem ouvir, ele fala o que as pessoas querem ouvir. Ele tem uma... você pode criticar ele em vários ângulos, mas ele é um comunicador que sabe trabalhar com a tal da economia da atenção. Ele sabe falar em 3 ou 4 segundos o que as pessoas querem assistir, ouvir, e depois mudar para o próximo canal. Ele está entrando nessa micro-influência, ele está conquistando as pessoas, inclusive eleitores do Guilherme Boulos, inclusive eleitores da Távora Amaral, eleitores da Atena, eleitores do Ricardo Nunes. A cada semana ele cresce em várias faixas eleitorais. Ele não é um candidato que tem um nicho de eleitores. Ele não é um candidato ideológico do bolsonarismo. Acho que é isso que estava o Doblar falando agora há pouco sobre isso, o Cromar também, sobre esse novo fenômeno que de fato ele implode um pouco essa bolha ideológica bolsonarista. Porque ele é o antissistema que trabalha muito mais com o discurso messiânico, né, de que você depende da mudança do seu mindset. Tudo depende de você, ele empodera o sujeito, ele empodera o indivíduo. Né? Ele não tem programa. O programa de governo dele, eu tive cuidado de ler, o programa de governo dele tem 100 páginas. E ele é um compilado de coisas que ou já são feitas
ou já foram prometidas em alguma campanha, em algum governo. A única coisa diferente do programa de governo dele, que nunca foi prometida e nunca foi feita, foi a proposta dos teleféricos, né, que ele quer criar os teleféricos como alternativa de transporte em São Paulo. O restante das 100 páginas, eu até convido as pessoas que leiam, não tem absolutamente de nada novo, exceto a linguagem, que é a tal da jornada da prosperidade, que é o nome do programa de governo dele. Então eu acho que isso é muito importante para o quadro político nacional, porque ele está plantando aqui uma semente de um movimento que não é uma campanha à Prefeitura de São Paulo. É um movimento que tem potencial para, no debate público nacional, ocupar um espaço significativo, inclusive rachando aí esse campo que convencionou se chamar de direita, que eu acho que a direita sempre foi muito amorfa, dificuldade de mostrar qual é esse grupo de direita. O Bolsonaro conseguiu, talvez, catalisar essas energias em algum momento, mas ele não é um político característico de direita. Então, o Marçal trafega nessa faixa, é um candidato muito forte aqui na capital. A gente está, inclusive, colegas que vieram para o debate que não estavam em São Paulo e puderam circular na cidade ontem e hoje, chegaram aqui na Gazeta impressionados, como já virou um fato concreto da vida das pessoas, não é uma discussão apenas no âmbito político, né? Virou assunto do ponto de ônibus, virou assunto da banca do jornal, virou assunto da igreja, né? Os pastores estão falando de Pablo Marçal. Então, acho que é um fenômeno, assim, é uma onda que, não, na minha opinião, não tem meio termo. Ou ela vai virar um tsunami, e esse candidato pode até vencer a eleição no primeiro turno, ou ela vai ser contida pela justiça eleitoral.